Seguimos então nos slides, agora trazendo então algumas abordagens gerais na formação de preço. Vocês podem ver que tem uma figura ali logo abaixo do título com duas formas redondas ali e uma quadradinha no meio, né? Pode ver que no meio tem os fatores internos e externos, né? E logo na esquerda de vocês tem o custo de um produto como piso, né? Ou seja, quanto custa um produto é o piso, ou seja, é a base. É bem provável que uma empresa, quase assim, 100% que uma empresa não vai cobrar de um produto menos do que ela gasta para produzir esse produto. Ou seja, senão ela vai ter prejuízo, né? Logicamente ela vai ter prejuízo. Então, costuma-se dizer que o custo do produto é o piso do preço, ou seja, nunca pode ser inferior do que o piso, do que gastou para produzir esse produto. E do outro lado, então, temos o teto, ou seja, o valor dificilmente vai passar do que o consumidor percebe como valor, ou seja, o valor percebido pelo produto pelo consumidor é o teto do preço de um produto, né? Dificilmente vai conseguir vender acima disso. E entre o piso e o teto é onde atuam então os fatores internos e externos que nós acabamos de verificar nos slides anteriores. Dando seguimento então, trouxe aqui então o preço baseado em custo, né? Como que funciona, né, o preço baseado no custo? Trouxe um cálculo ali simples, um cálculo básico para a gente ter uma ideia de como que funciona, né? Um produto X, então, né? Esse produto X ele tem um custo variável de R$ 10, né? Ou seja, aquele custo que aumenta conforme a produção do meu produto é de R$ 10, certo? Eu tenho também um custo fixo de R$ 300.000, ou seja, para mim abrir a minha empresa e produzir e fazer meus produtos, eu tenho um custo fixo de R$ 300.000. Produz a 1.000, produz a 5.000, produz a 10.000, o meu custo é R$ 300.000. E eu tenho uma previsão de vendas de R$ 50.000, ou seja, eu vou faturar R$ 50.000, certo? É a minha previsão de venda, né? Como que funciona então o cálculo do custo unitário? Quanto vai ser o meu custo entre custo variável e custo fixo? Quanto vai ser esse total de custo do meu produto? Então tem uma fórmula simples ali que aparece na tela de vocês, que é o custo variável mais o custo fixo dividido então pelas unidades vendidas, né? Ou seja, eu vou vender 50.000 unidades. Qual é o custo que eu vou ter? O custo unitário é R$ 16, como dá para ver ali no cálculo executado, né? 10 mais 300.000 dividido por 50.000. Vai ser então R$ 16 o custo do meu produto. Ou seja, como a gente viu, esse é o piso. Eu não posso vender o meu produto por menos de R$ 16, senão eu vou ter um pouco de prejuízo. E pode ver aqui embaixo que tem o markup. O que seria o markup, né? Markup é o percentual que é colocado no preço básico do produto, no custo unitário do produto, que é o teu lucro. Como a gente explicou lá no começo dessa abordagem sobre preço, todo custo que compõe, todo preço do custo, tudo que compõe o preço é o consumidor final que vai estar pagando. O preço é a soma de todo o custo, inclusive do lucro. E o markup é isso, ou seja, é o custo unitário do produto dividido por 1 menos o lucro. Nesse exemplo, o markup seria de 20%, ou seja, essa empresa quer ganhar 20% por cada produto. Quanto que ela crescer, então, é, no preço para poder ter esse lucro, né? Para ter esse produto com o markup, com a margem de lucro, certo? Então, se soma isso ao custo. E nesse exemplo, então, essa empresa teria que vender esse produto por R$ 20, né? Que é o custo unitário, mais o markup de 20%. Ou seja, R$ 20 vai ter um lucro de R$ 4 por produto. Agora, veja bem, isso é preciso ter muito cuidado nessa formação. Por quê? Porque esse produto, esse preço, esse custo e esse markup é o custo de produção, certo? Esse produto provavelmente vai ir para uma loja, né? Vai ir para um mercado, e nesse mercado vai ter mais um markup também. Ou seja, se for alterado, se a pessoa, se a empresa alterar muito
esse markup logo na produção, colocar um markup de 60%, esse produto, quando chegar na loja, o vendedor e a empresa também vai colocar um markup em cima. Então é um ponto de atenção, né? Porque daqui a pouco vai encarecer muito esse produto para o consumidor final. E como a gente viu, né, o valor percebido é o teto do produto. Se por onde esse produto passar tiver um markup em cima de outro, esse produto vai ser muito caro e daqui a pouco vai estar além do valor percebido pelo consumidor. Ele, logicamente, não vai optar por esse produto. Seguindo, então, outra forma, né? Continuando então, né, no preço baseado em custo, né? Quando a gente fala em preço baseado em custo, tem uma coisa chamada ponto de equilíbrio. Eu já comentei, já dei alguns insights sobre isso, né? O ponto de equilíbrio é o exato momento, né, onde o que tu vendeu, que a empresa vendeu, paga todos os custos fixos, custos variáveis e o markup. Ou seja, todas as despesas, todos os custos que a empresa tem, no momento que ela vender X produtos, nesse momento é o ponto de equilíbrio. A partir desse momento, a empresa passa a ter, então, lucro. Então, o ponto de equilíbrio é o exato momento onde a empresa vende X produtos e pagam todos os custos, né? E aí eu coloquei uma questão ali para a gente refletir. Vale a pena, a gente fica se coçando assim para aumentar o preço para ter um ponto de equilíbrio menor, ou seja, se eu vendo meu produto por R$10 e eu preciso vender 10 mil produtos, mas será que se eu vender esse produto por R$20 eu preciso vender só 5 mil, né? Ou seja, eu vou aumentar o meu preço e baixar meu ponto de equilíbrio para ter lucro mais rápido, né? Raciocinando, isso parece lógico, mas veja bem, aí eu trouxe uma imagem, essa imagem foi retirada diretamente do livro do Kotler, certo? Aí a gente tem de diversos preços, né, desde o mais baixo até o mais alto, algumas demandas, né, necessárias para atingir o ponto de equilíbrio, né? E no 3 ali, uma demanda esperada, ou seja, quanto que eu vou vender, eu espero vender com o preço do meu produto. E notem, né, ali, quanto mais baixo é o meu produto, maior é a minha demanda esperada. Naturalmente, né, um produto com preço baixo, a tendência é vender bastante. Quanto mais eu aumento o preço, a tendência é vender menos, né? E notem uma coisa, eu vou até circular aqui de vermelho, que se aumentar muito o meu preço, eu não tenho lucro. Por que isso, né? Porque começa a ter muito custo variável envolvido no meu produto, certo? E a tendência do lucro é ser menor, porque a tendência é vender menos com preço alto. Então vejam que nesse exemplo, a média, o preço médio ali é o preço que eu consigo então pagar os meus custos e ter maior lucro. Ou seja, nem sempre aumentar o preço do produto significa lucro para a empresa. Seguindo então o preço com base no valor, né? Como a gente viu, a gente teve o preço baseado em custo, né? E esse preço baseado em custo ele é orientado para o produto. A única visão que a empresa tem é no produto, é na confecção e no custo envolvido desse produto. Porém, quando a gente se refere a preço baseado em valor, esse preço então inverte esse processo, né? A gente pode ver nessa imagem aqui que agora o foco está no valor gerado para o consumidor final, ou seja, quanto que esse produto vale para o meu consumidor e quanto que eu posso cobrar por ele. Essa primeira imagem aqui, em azul, é o preço, então, baseado em custo, ou seja, é feito um produto, é analisado o custo dele, com base no custo é fixado um preço, né, se gera um markup e gera um preço. Em cima desse preço é feita então toda uma divulgação para criar um valor para o meu consumidor e a entrega então para o cliente. Essa é a cadeia então de um preço, né, baseado no custo. E como que seria então agora em verde ali o preço baseado no valor? Primeiramente é feita uma análise juntamente com o cliente para ver o que tem valor para esse cliente, certo? Identificou-se o valor do cliente, identificou-se que esse valor o que faz sentido para esse cliente, qual é o valor que ele
que é necessário para ele para comprar aquele produto, aí então se determina o preço baseado no valor de que o cliente identificou, certo? Analisa-se então esse preço, né, para verificar qual o custo que eu tenho para chegar nesse preço, né? Para atingir esse valor que o cliente determinou como significante para ele, eu consigo elaborar um produto com um custo baixo, né? Se sim, então a empresa então faz o produto e entrega ao seu cliente, ou seja, a cadeia inversa, né? O cliente tá no início da definição do preço quando se fala com preço baseado em valor. O que vale aqui é o valor que o cliente especifica para o produto. E em cima disso se faz o preço baseado no custo que a empresa vai ter. Seguindo então, a outra abordagem é baseada na concorrência, né? Ou seja, é uma das mais simples e é a mais fácil de identificar então no mercado. Como que funciona, né? A empresa se insere no mercado e faz uma análise dos preços que estão sendo praticados, né, naquele mercado. E a partir disso, então, a empresa então determina um preço baseado na concorrência, quanto eles estão cobrando, e vai cobrar então basicamente uma média do que os concorrentes estão cobrando. Qual é o perigo, então, né? Qual é o ponto de atenção numa abordagem baseada na concorrência? O tamanho dos teus concorrentes, né? Provavelmente, se tu tem concorrentes grandes, eles têm o custo deles, o custo variável e o custo fixo diluído em mais produtos, ou seja, eles têm menos custo de produção. Se a empresa pequena vai querer acompanhar, então uma empresa grande, na formação de preço, pode ser então que tenha um pouco de prejuízo. É sempre bom, então, ter na cabeça, ter em mente qual é o custo que a empresa tem para produzir antes de definir o preço baseado na concorrência. Porém, é uma estratégia válida, né? Porque se a empresa quer concorrer com outros no mercado, o preço ele tem que se basear, tem que se nivelar, né? Tem que ser então a média dos preços, não muito acima e não muito abaixo. Porque como vimos anteriormente, preço muito abaixo da concorrência significa um produto de qualidade não tão boa assim. E finalmente, chegando na nossa última lâmina, então, algumas estratégias de determinação de preço. E a primeira delas, eu já coloquei na imagem ali, um potinho com leite, né? Por quê? Porque a primeira estratégia se refere à desnatação, né? Ao skimming. Ou seja, o que é a desnatação, né? Se vocês não se lembram, muito antigamente, quando se deixava um leite assim parado, ele criava uma nata em cima, né? E como é que fazia para tirar essa nata? Fazia que nem imagem, né? Passava uma colher por cima. Então, essa estratégia de desnatação é exatamente isso. A empresa lança um produto, certo? Lança um produto e o objetivo dela é atingir então a classe alta do seu público-alvo, ou seja, quem tem mais renda, né? Então, se lança um produto, o produto tem um preço alto e aquele primeiro público que tem uma condição de renda melhor vai comprar o teu produto. Passou a primeira onda, o valor então é baixo o valor, né? Que a segunda camada da sociedade que tem uma renda um pouco menos vai poder adquirir. E assim vai indo, ou seja, vai desnatando, né, em camadas. Onde que a gente pode verificar então essa estratégia, né, de desnatação? Quando a gente vai comprar um lançamento de telefone, né, lançamento de notebook, lançamento de eletrônicos, né? O primeiro lançamento é feito com valor alto, né? Ou seja, quem pode comprar o meu produto é quem tem uma condição de renda alta. Passa um tempo, é lançado outro produto, aquele produto básico que foi lançado, ele baixa de preço, né? Porque já passou aquela onda tecnológica e a segunda camada de renda pode adquirir esse produto. Então isso é uma estratégia de desnatação, uma estratégia de definição de preço para mercado, certo? E a outra estratégia que Kotler traz para nós é a estratégia de penetração no mercado. Ou seja, vimos lá a estratégia do produto, né, o ciclo de vida do produto de introdução. Então, se refere muito a essa estratégia de penetração no mercado. É feito um preço baixo para poder entrar no mercado e conquistar, então, a confiança, conquistar o público-alvo, né? Ou seja, o preço é baixo
para entrar no mercado. E após, quando entra no mercado, que a marca é conhecida, o produto é conhecido, o preço vai se elevando, né, aos poucos, para poder ganhar então o mercado e ganhar lucro. A ideia inicial aqui é ganhar a confiança do consumidor, do público-alvo. Seguindo então, temos a estratégia, determinação de preço, de mix de produto. E para isso, eu trouxe um recorte aqui novamente do livro do Kotler, né, que traz algumas estratégias de determinação de preço. E a primeira ali, estratégia, é preço por linha de produto, né? A gente viu lá, quando a gente falou de produto, as linhas do produto. Ou seja, quando uma empresa tem um mix de produto e tem uma linha de produtos, ela faz aquele produto com diversos tipos de produto na mesma linha, né? Comentei com você sobre sabão em pó, né? A estratégia aqui é muito simples, né? Ou seja, para nessa mesma linha de produtos, tem um produto com preços diferentes. E para que a empresa faz isso? Se fizer uma marca de sabão em pó, que foi o exemplo que eu dei de linha de produtos lá no primeiro tópico de produtos. Sabão em pó, né? Na mesma linha de sabão em pó, tem sabão em pó A, sabão em pó B, sabão em pó C. Né? E nessa escala, né, de produtos de sabão em pó, coloca preços diferentes. O sabão em pó A é o melhor sabão em pó que eu tenho. Ele tira manchas, ele é para roupa branca e ele é o mais caro, certo? O sabão em pó B está um pouco abaixo, né? Ele não é tão bom. Ele é um produto que ele serve para roupas coloridas. E pronto. Não tem nenhuma tecnologia nele e o preço é menor. E o sabão em pó C é um produto básico, é um sabão em pó para todo tipo de roupa e ele é mais barato. Ou seja, várias camadas do mesmo produto com preços diferentes. Isso é feito para poder ganhar mercado, ter produto para concorrer em todos os níveis de preço, certo? Então, essa é uma determinação de preço por linha de produto. A próxima determinação de preço é para produtos opcionais. E como que funciona então esses produtos opcionais? Isso a gente vê muito quando vai nas vendas de carro, né? Quando você compra um carro, você tem vários opcionais. O carro custa o valor X, mas se você quiser vidro elétrico, tapetes, se quiser um ar-condicionado, se quiser um aparelho de som, o preço vai aumentando. Ou seja, o valor do produto base é X e os opcionais então vão aumentando o valor desse produto. Isso é uma estratégia de mix de produto, ou seja, vai agregando outros produtos no base, melhorando ele, porém o preço vai aumentando, certo? Outra estratégia é a determinação de preço por produtos complementares, né? Ou seja, os produtos cativos, que só funcionam com outro produto junto. Né? E um exemplo muito claro disso são os aparelhos de barba, né? A gente tem os aparelhos de barba que vem a haste e vem a Gillette, certo? Você pode comprar a sua haste, pode comprar a sua Gillette, mas o que a gente vê hoje em dia é muito difícil alguém que vai no mercado e vai comprar somente aquela haste, né? Agora, atualmente, eles já vêm juntos, né? Por quê? A Gillette só funciona naquela haste, né? E é muito difícil tu ter em casa os dois produtos e a Gillette não tem mais fio. Você colocar fora a Gillette e compra só mais cargas, né? É muito difícil tu fazer isso. Tu vai no mercado e compra o kit de novo. E aquela base vai fora, né? Mas são produtos que só funcionam juntos, né? Só funcionam juntos. A outra estratégia, então, de determinação de preço é a determinação de preço de subprodutos. Né? Hoje, a tendência das empresas é utilizar ao máximo da matéria-prima que é usado, então, para a confecção de algum produto. E tudo que sobra da matéria-prima é um subproduto, ou seja, o que restou. Né? Num tempo atrás, esse resto, né, esse subproduto que sobrou do produto da matéria-prima principal era descartado. Porém, hoje, com o avanço da tecnologia, esses subprodutos são transformados em produtos principais. E eu dou um exemplo aqui do leite. Né? O leite é utilizado para fazer queijo, certo? Fez o queijo, só que nesse processo de fazer queijo é extraído, sai então o soro do leite, que antigamente era colocado fora, né? Muita gente colocava fora, servia para dar para os animais. Hoje em dia, aquele soro do leite é transformado em bebida láctea, né? Em iogurte, usado para várias coisas, ou seja, é utilizada a matéria-prima em todas as suas dimensões. Quase não há mais subprodutos, certo? Tudo tem um valor, até o que é descartado na produção do produto principal.
E a última estratégia de produtos, então, é o pacote de produtos, né? Ou seja, o preço vendido em pacotes de produtos, a gente vê muito nas prateleiras de mercado, né? Tem um produto avulso e é feito um pacote, então, com outros produtos, geralmente da mesma marca, que é para ou o consumidor experimentar aquele produto novo, ou ele comprar todos os produtos da linha e ir se acostumando com a marca, né? O uso é muito usado, então, para o lançamento de novos produtos, né? Estratégia de lançamento de produtos, né? Para experimentar. Coloca junto, o preço é praticamente o mesmo, o consumidor vai lá, aproveita, né, a promoção, compra e depois ainda experimenta o produto novo. Pode ser que seja um consumidor de um novo produto da marca. Estratégia, então, de ajustes de preço, né? Ou seja, é preciso ajustar o preço dos produtos de vez em quando, de acordo com a estratégia que a empresa adota no mercado. E a primeira, então, é uma estratégia de ajuste de preço com promoções, né, e concessões de desconto, né? Ou seja, é feita, então, uma concessão por curto período de tempo e para dar para o cliente a opção de ele ter um desconto na aquisição de um produto. E esse desconto ele pode ser à vista, ou seja, pagamento em dinheiro tem um desconto maior, ou seja, antecipando as parcelas tem um desconto maior. A gente vê bastante assim algumas promoções de leve o seu produto usado e tem um desconto X, ou seja, é uma concessão que é dada, né? Então isso são ajustes que são feitos para a venda de produtos, certo? A outra estratégia, então, é a determinação de preços segmentados, ou seja, eu segmento o meu público, né? Vou dar um exemplo de adolescentes e vendo meu produto para aquele segmento. E para aquele segmento, o preço pode ser ajustado de acordo com a renda daquele segmento, certo? É uma estratégia, então, que pode ser utilizada para ajustar o preço de um produto. A outra, então, são os preços psicológicos, né? Determinação de preços psicológicos. O que significa isso, né? Preços psicológicos, né? É a formatação de um preço para gerar no consumidor uma sensação de vantagem. É muito comum a gente ir no mercado identificar aquelas promoções. Ah, leva esse produto por apenas R$ 14,99, né? Porque, e o que isso gera no consumidor? Olha só, quando ele coloca preço R$ 14,99, falta um centavo para R$ 15, né? Mas o consumidor, num rápido olhar, vai pensar que ele vai estar pagando R$ 14 e não 15. Né? Esses 99 centavos não faz muita diferença no olhar rápido, mas, no entanto, nesse preço, a empresa está ganhando R$ 1, certo? Isso é preço psicológico, né? Uma estratégia de preço psicológico. Outra estratégia, né? Colocar o preço nele do produto diluído em parcelas, ou seja, leva esse produto por 10 vezes de R$ 10, né? 10 vezes de R$ 10 é R$ 1.000, né? É R$ 100, ou seja, mas R$ 10 para um consumidor é um valor pequeno, ou seja, dá a ideia de que é pouca coisa e o consumidor vai lá e muitas vezes adquire esse produto por 10 parcelas de R$ 10, né? Um valor pequeno, né, para a pessoa pagar, certo? Outra estratégia de preço são os preços promocionais, ou seja, épocas do ano que se dá um desconto, certo, em algum produto, de acordo com épocas, né? Tantos por cento de desconto na festa junina, tantos por cento de desconto para produtos comprados para o Dia das Mães, ou seja, são promoções que são feitas para alavancar a venda. Como ali temos logo após os preços geográficos, né? Ou seja, estratégias de preços geográficos. São locais, né, estratégicos que são para onde é destinado o meu produto. Eu falei anteriormente da erva mate, né? Isso é uma estratégia geográfica. O chimarrão é extremamente consumido no sul do país. Então, essa estratégia de preço, para nós, o chimarrão é essencial. Então, ele pode ser cobrado um valor a mais por essa região porque ele é extremamente consumido, né? Então, para a empresa que vende esse tipo de produto, não vale muito a pena vender produto para o norte do Brasil, né, onde esse produto não é consumido, certo? Então, isso é uma estratégia de preço de acordo, então, com a área geográfica, né, com a delimitação geográfica. E a última, então, determinação de preços internacionais. Logicamente, produtos internacionais
sofre uma tarifação, né? Ou seja, tem uma tarifa internacional nesse produto, tem um custo para o envio desse produto, e todo esse valor ele é, então, levado em consideração na formação de preço. Finalmente, então, nós chegamos nas mudanças de preço, porque geralmente as empresas no mercado precisam ou aumentar os seus preços ou reduzir os seus preços. E isso tem que ficar muito claro para o consumidor final, né? Quando, quando que pode acontecer, então, uma iniciativa de aumento de preços, né? Quando aumenta insumos, quando aumenta algum encargo, né? Encargo no meu produto, uma taxa, né? Algum valor que aumentou, e isso vai desencadear, então, um aumento de preço. Né? Para não sofrer tanto, algumas empresas absorvem, né, certa parte desses aumentos, claro, sempre respeitando o seu custo fixo e custo variável. Porém, chega um ponto que é preciso, então, repassar esse aumento de insumos, em aumento de taxas, né, e cobranças adicionais para o produto e para o consumidor final. Mas muita atenção, nesse momento, o que é importante é ter transparência, ou seja, informar para o seu consumidor final que o preço está aumentando devido a um aumento, uma variação na matéria-prima, na taxa, em cobranças adicionais, e deixar bem transparente para o consumidor final que não é a empresa que está repassando esse valor apenas para ter lucro, e sim é um aumento que foi imposto para a empresa, certo? Também, outra iniciativa é a redução de preços, certo? Quando que se dá essa redução de preços? Quando tem produtos ali que estão há muito tempo no estoque, que é porque a empresa precisa vender esse produto. Muitas vezes vendendo ele quase pelo preço de custo. Lembrando que o custo é o piso. Nunca se deve vender produto abaixo do custo, certo? Mas os produtos parados em estoque, em alguns momentos, são vendidos por uma margem muito pequena de lucro, apenas então para esse produto sair então do estoque da empresa. Outro momento, para acompanhar a concorrência, né? Baixar o preço para acompanhar a concorrência, também pode ser feito. Mas uma coisa muito importante aqui, a redução de preços, em alguns momentos, pode estar aliado com a qualidade do produto, certo? Então, trate com bastante cuidado essa questão, né, de redução de preço. O que o consumidor, o comprador, vai poder, então, o que o comprador pode pensar dessa minha redução de preço? Será que a empresa está quebrando? Que está vendendo produto barato? Será que o produto perdeu qualidade? Será que está sofrendo alguma sanção de algum órgão fiscalizador? E ela precisou baixar o preço porque vai fechar a loja? Por que ela aumentou o preço? Né? Ou seja, a empresa quer ganhar dinheiro, está aumentando o preço de uma hora para outra. Ou seja, a reação dos compradores serve como termômetro para a ação da empresa, tanto para aumentar quanto para reduzir preço. E finalmente temos então a reação dos concorrentes. Como que os concorrentes reagem, né? E para isso, Kotler nós trouxe então um gráfico, né? Um desenho aqui, né? Ou seja, um fluxograma de como que funciona basicamente a reação dos concorrentes com uma mudança de preço. Começando pelo primeiro balãozinho à esquerda ali. O concorrente reduziu o preço do produto? Se não, tranquilo, mantenha o preço atual e continue então monitorando o preço do concorrente. Porém, se o concorrente reduziu o preço, sim, o preço então mais baixo terá um impacto negativo sobre a nossa participação de mercado? Sim ou não. Se não, então só manter o preço atual e continuar monitorando o preço do concorrente. Se o preço mais baixo do concorrente vai ter impacto na participação de mercado? Se sim, será que podemos então, no outro balãozinho, podemos e devemos tomar uma ação efetiva? Ou seja, devemos e podemos fazer alguma ação contra essa redução de preço do cliente? Se não pode fazer, se não tem como fazer alguma ação efetiva de momento, e isso não está alterando então o teu mercado, então só mantenha o preço atual e continue monitorando o seu concorrente. Mas, por outro lado, podemos então ou devemos tomar uma ação efetiva? Podemos e conseguimos? Temos estrutura para isso? Se sim, então nós temos 4 alternativas. A primeira delas é reduzir o preço, ou seja, reduz o preço para, né, se igualar ao meu concorrente, certo? Qual é a segunda opção?
aumentar a qualidade percebida pelo meu consumidor final. E quando eu falo em qualidade percebida, ou seja, divulgar as qualidades do produto que eu tenho para o cliente perceber essa qualidade e notar então o valor do meu produto. E a partir daí optar pelo meu produto e não o meu cliente. Ou seja, mesmo mais caro, o meu produto então ele tem mais valor para o meu cliente, certo? A outra opção é aprimorar a qualidade do produto. Ou seja, eu noto, eu tenho um produto mais caro e eu vou lá então e aperfeiçoo aquela qualidade, deixo ele com mais qualidade ainda, mostro para o meu consumidor final que o meu produto é mais caro que o da concorrência, porém ele tem mais qualidade e eu agreguei mais qualidade no meu produto. E agora ele vale mais ainda. O consumidor que preza pela qualidade provavelmente vai optar pelo seu produto. E a última opção, então, é lançar uma marca combatente, então, de preço um pouco mais baixo para combater com o teu cliente. Que nem a gente viu lá no mix, na estratégia de mix de produto, manter o teu produto na mesma linha e criar um produto logo abaixo para concorrer com o seu cliente. Ou seja, tu vai ter a mesma linha de produtos com dois produtos. Um produto A com valor maior e o produto B com valor médio de mercado para concorrer então com o teu concorrente, certo? Finalmente, terminamos aqui então a abordagem sobre preço, certo? Aguardo vocês na aula sobre praça.